Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Servir com alegria. O refrão do salmo da liturgia de hoje diz o seguinte, que os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. E é assim que acontece quando nós nos colocamos na presença de Deus, quando nós nos colocamos à sua inteira disposição. Hoje toda a igreja celebra, faz memória de São Tiago, o Maior. Ele é chamado assim porque existia o outro Tiago, que era chamado o Tiago Menor. E hoje celebramos o Tiago Maior, ele que nasceu na Galileia, filho de Zebedeu e de Salomé, e segundo as Escrituras, ele era irmão de João Evangelista, ambos pescadores, né? O Tiago, ele é sempre citado como um dos 3 primeiros apóstolos, juntamente com Pedro e André. Então, a vida de Tiago muda quando ele aceita o convite de Jesus para ser pescador de homens, pescador de mulheres também, né? Ele é chamado de maior, né? Depois, né? Ele é chamado de maior, como eu já falei, por causa do Tiago Menor, e depois da ressurreição de Jesus, Tiago foi para a Espanha, lá para evangelizar. Depois ele retorna a Jerusalém, onde foi preso e morto em 42, logo após a ressurreição de Jesus Cristo, né? Ele foi o primeiro mártir, ele foi o primeiro a ser, dos discípulos, né? O primeiro a ser assassinado por causa da boa nova do Evangelho. E por isso hoje nós somos convidados e convidadas, assim como Tiago, a proclamar a boa notícia do reino em todos os lugares, aonde quer que nós estejamos, né? Na nossa casa, na nossa família, né? Na nossa comunidade, lá no nosso trabalho, na rua, nós somos convidados. E proclamar a boa notícia do reino não é só falar que Jesus é o Senhor, nada disso. Vai além disso, né? É lutar por justiça, é lutar para que haja vida e vida em abundância. Queremos também cumprir a nossa missão, uma vez que nós estamos nesse momento em silêncio profundo diante de Jesus, diante de Deus, nós queremos também elevar a Ele as nossas preces, os nossos pedidos. Por isso hoje queremos rezar pelo João Miguel, que graças a Deus está bem, fez uma pequena cirurgia e está bem. Pela Maria Rita, pelo Miguel Barros, pelo Davi Lucas, Pedro Miguel, Ana Gabriela, Júlia dos Santos, Tereza, Iricele Bezerra, Rosineide Maria Lins, Luiz Carlos, Brito Santana, Natália Rodrigues, Alex Mota Gil, Neide Solange Gomes, Milena Coelho, Maroli, toda a sua família, Liene Santana, Meire Correia, Janicléa Freitas, Maria Leite dos Santos, Maria Agnello, Oresina Maria, Solange Oliveira, Francisca Adailma. Queremos também rezar pela Maria Auxiliadora Castro, Baldo Cardoso, Keila Jubiele, que está se recuperando de uma cirurgia, Fabiano Oliveira, Eduardo Oliveira, Joane Lucivânia Martins, João Paulo, Ritinha Castro, Solange Nádia da Silva, Gildelvan, Angelina, Marise, Maria Isabel Dias. Também queremos rezar pelo Rafael de Jesus Gomes, pelo Antônio Carlos Brito, Santana Brito. E vamos rezar também, pedindo a saúde, né? Da Ionete Santos Silva. Vamos também rezar pelas comunidades de Sussuarana, lá em Tanhaçu, também rezando pela comunidade de São Judas Tadeu, que está se preparando para a sua grande festa em outubro. Também queremos trazer presente a comunidade de Nossa Senhora de Fátima, lá
em Vitória da Conquista, a quem eu envio um abraço para para todas as lideranças dessa comunidade, da comunidade Nossa Senhora de Fátima, em Vitória da Conquista. Também vamos rezar pelas vítimas da pandemia, por todos os nossos irmãos e irmãs que estão desempregados. Queremos trazer presente todos os nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, agora, nesse momento, eu convido você, meu irmão e minha irmã, nesse silêncio profundo. Eu tenho certeza que você, nesse momento, está aí na sua montanha, rezando comigo, né? Então, você pegue a sua Bíblia e vamos abrir em Mateus capítulo 20, do versículo 20 ao 28. Mateus capítulo 20, do versículo 20 ao 28. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se para pedir alguma coisa. Jesus perguntou: "O que você quer?" Ela respondeu: "Promete que meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino." Jesus então disse: "Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus disse: "Vocês vão beber do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à esquerda. É meu Pai quem dará esses lugares àqueles para os quais ele mesmo preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram com raiva dos 2 irmãos. Mas Jesus chamou-os e disse: "Vocês sabem, os governadores das nações têm poder sobre elas, e os grandes têm autoridade sobre elas. Entre vocês não deverá ser assim. Quem de vocês quiser ser grande, deve tornar-se o servidor de vocês. E quem de vocês quiser ser o primeiro, deverá tornar-se servo de vocês. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido. Ele veio para servir e para dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, hoje é dia de São Tiago, o Grande, como a gente já viu no início desta oração. Ele que era filho, conforme diz o Evangelho, ele era filho de Zebedeu. E é interessante que a mãe se aproxima de Jesus. Certamente a mãe estava preocupada, pois os seus filhos deixaram tudo para seguir Jesus. O que eles vão ganhar com isso? Isso é a coisa mais natural do mundo. Qualquer mãe ficaria preocupada, né? Qualquer mãe ficaria preocupada com relação ao futuro dos filhos. E aí a mãe desses 2 aqui, sobretudo a mãe de Tiago, né, e de João, ela vai se aproximar de Jesus, ela vai se ajoelhar, e o Evangelho diz que ela vai pedir alguma coisa, né? E aí Jesus vai perguntar para ela: "O que é que você quer?" Assim como Jesus também pergunta hoje para nós, pergunta para você, o que é mãe: "O que é que você quer? Qual é o teu desejo? Qual é? Você que é mãe, né? Você que é pai, qual é o teu desejo? O que é que você pede a Jesus nesse dia de hoje?" Aí é interessante que ela respondeu: "Promete que meus 2 filhos se sentem, uma à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino." Jesus disse: "Olha, eu não prometo nada, porque isso não me pertence, essa missão não me pertence, é o meu Pai que vai decidir. Eu só não prometo nada." Mas aí Jesus vai dizer assim, ó: "Vocês não sabem o que estão pedindo." Portanto, Jesus não se dirige aqui só à mãe que estava pedindo, mas os discípulos também. E a gente vai perceber mais na frente que os outros 10 discípulos ficaram com raiva. Se eles ficaram com raiva, é porque eles também estavam querendo pedir a mesma coisa, né? Então, isso significa dizer que esses homens ainda não estavam preparados, né?
Jesus vai aos poucos ensinando para eles que quem quiser ser o maior deve servir, né? Porque o próprio Jesus, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Por isso Jesus diz para nós hoje, se você quer ser maior, você deve servir sempre. Deve ser humilde, deve servir os seus irmãos e as suas irmãs. E aí Jesus vai dizer, olha, por acaso vocês estão preparados para beber o cálice que eu vou beber? E eles vão dizer, sim, nós estamos preparados. Mas a gente sabe que não é nesse momento, ainda eles não estão preparados. E depois, sim, depois quando eles recebem, né, que Jesus morre, que eles recebem o Espírito Santo, todos eles foram para a missão, né? Todos eles foram missionários e missionários fiéis, foram discípulos fiéis de Jesus Cristo. Tanto é que o Tiago, São Tiago, que a gente celebra hoje, ele foi o primeiro a morrer assassinado por causa do Evangelho. Naquela época a gente já sabe. Hoje é muito fácil dizer, né, eu sou batizado, eu sou católico, eu sou, né, eu sou cristã. É muito fácil falar porque não vai acontecer nada com a gente, né? Não acontece nada. Mas quando a gente diz, não com palavras, que eu sou cristã, que eu sou batizada, eu digo isso com gestos, aí sim eu sou perseguida, né? Quantas pessoas até hoje não são perseguidas por causa do evangelho? E aí, quando a gente fala, gente, da questão da perseguição, não é porque eu estou lá na liturgia ou eu estou lá naquela pastoral, mas eu não me incomodo com a vida do povo, eu não estou nem aí se o meu irmão tem comida para comer hoje, se meu irmão, né, é bem atendido nos hospitais. Então, eu até vejo, né, que essas pessoas não são bem atendidas, mas eu tô bem, tô de boa, eu não preciso, então tô calada, né? E aí muitas vezes a gente silencia diante das injustiças, né? E não é isso que o evangelho de hoje nos convida, né? Nos convida a participar do cálice. Ou seja, é preciso dizer a verdade, é preciso lutar por justiça, é preciso se aproximar dos injustiçados e lutar por eles. Precisamos ser voz dessas pessoas, né? Porque muitos não sabem nem falar. Eu fico imaginando quando a gente vai mesmo atrás de um benefício ou mesmo da saúde, às vezes o linguajar é tão complicado que se a gente não tiver uma certa sabedoria, a gente desiste ali, né? E muitas vezes tem muita gente que não entende mesmo, né? Porque nunca estudaram ou porque o linguajar é complicado mesmo. E aí precisa da gente, nós que estudamos, mas muitas vezes a gente fica no nosso cantinho, né? Somos cristãos, mas aqui no meu cantinho, ninguém mexe comigo, eu não mexo com ninguém. Aí é muito fácil ser cristão. O evangelho de hoje, a exemplo de São Judas não, oh meu Deus, de São Tiago, nos convida a sermos realmente verdadeiros e verdadeiras missionárias, verdadeiras cristãs e verdadeiros cristãos, né? Não silenciar diante da morte, não silenciar diante de uma atitude egoísta, não silenciar diante de uma injustiça. O convite é abrirmos a boca, é lutarmos pelos nossos direitos e pelos direitos dos nossos irmãos, sobretudo dos mais pobres, dos mais simples. É esse o convite do evangelho de hoje, quando Jesus disse para os discípulos, e ele diz para nós hoje, né? Quem de vocês quiser ser o primeiro, deve tornar-se servo, né? E quem quiser ser o primeiro, deve ser o último, porque o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, ele veio para servir e para dar a vida em resgate, né? E para dar a vida como resgate em favor de muitos, então de muitas pessoas que estão sofrendo. Nós somos convidados, meu irmão e minha irmã, se somos verdadeiramente seguidores e seguidoras de Jesus. Eu penso que esse é o momento para a gente fazer também uma avaliação, né? Como é que eu estou sendo cristã e cristão? Eu sou realmente discípula fiel de Jesus Cristo? Eu sou realmente discípulo fiel de Jesus Cristo? Eu sou um missionário na minha família? Porque às vezes as coisas acontecem na própria família e que muitas vezes a gente precisa ser profeta também ali. Profeta não é só aquele que anuncia, né, as coisas boas, mas é aquele ou aquela, né, profetiza, é aquele que anuncia, aquela que anuncia
também denuncia as injustiças, né? Então o convite é sermos profetas e profetisas, né? Ou seja, sermos verdadeiramente cristãs e verdadeiramente cristãos, né? É comprometido com o reino de Deus. Meu irmão e minha irmã, que Santiago nos ajuda a entender a nossa missão, que Santiago nos ajuda a entender a vontade de Deus, né, sobre nós aqui na terra. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.